Meus irmãos e minhas irmãs, como eu já disse antes, bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. E como sempre, ou quase sempre, a minha mensagem tem um título que é uma pergunta. E o título da mensagem de hoje é esta pergunta: você quer ser livre? Você quer ser livre? Nós vamos ler hoje e refletir no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo número 8, versículos 31 ao 38, João capítulo 8, versículos 31 ao 38. No princípio, quando chegar o momento exato, depois da introdução da mensagem, nós vamos ler o 31 e o 32, e depois vocês mantenham a Bíblia aberta, porque depois nós vamos ler do 33 até o 38, dividindo esse capítulo em duas partes na mensagem de hoje. Então é João 8, 31, 38. A música que nós acabamos de cantar, adorando o Senhor, ela diz: Senhor, a tua palavra transforme a nossa vida, queremos caminhar com retidão na tua luz. A pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo para compor essa música realmente é uma pessoa ungida, né? É um cântico muito bonito e ele tem tudo a ver com a mensagem. Então este cântico, ele fala do poder de quê? Da palavra de Deus, que é a única coisa neste mundo capaz de transformar a nossa vida para melhor, né? Nós podemos ouvir uma retórica e um discurso muito bonito da parte dos homens, mas a retórica e o discurso dos homens não mudam a nossa vida para melhor. A única coisa que realmente tem poder de nos transformar é a palavra de Deus. Muito bem. Então, no contexto dessa passagem, se vocês depois refletirem sobre tudo que está escrito no capítulo 8, tendo tempo para isso em casa, né? Se vocês refletirem no contexto desta passagem, vocês vão ver que Jesus Cristo estava pregando no templo para os judeus. Jesus Cristo estava lá no templo pregando para os judeus. E ele falava aos fariseus que estavam lá, né, qual era a sua missão. O recado que ele queria dar era acerca da sua missão nesse mundo, para que todos eles entendessem que ele havia vindo a este mundo com um propósito. Que na verdade ele disse aquilo para os judeus, mas tudo que ele disse para os judeus é válido para nós, e não era válido só naquele tempo, é válido ainda hoje. Portanto, tudo que ele quer é que a gente entenda e viva aquilo que ele ensinou, né? E saiba qual foi a sua missão. Nós sabemos, né, que ele veio para morrer pelos nossos pecados, se dar em sacrifício e depois ressuscitar ao terceiro dia, mas é importante que a gente sempre relembre isso, para a gente poder viver isso no nosso dia a dia. Então ele disse, dentro do contexto, ele disse aos judeus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, Jesus ali, ele queria dizer que ele veio para nos dar vida. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos dar vida e para nos tirar das trevas. A gente sabe que existe no dia a dia, né, uma guerra constante entre o mundo das trevas e o mundo da luz. Esse mundo aqui que nós vivemos, o sol hoje está muito bonito, mas espiritualmente falando é um mundo de trevas. Então o reino de Deus entra neste mundo como um reino de luz, e é a este reino de luz que nós pertencemos. Então por isso é que ele, lá naquele contexto, ele explica que ele é a luz do mundo. Muito bem. Aí o que acontece? Ele fala
da liberdade. Ele disse que veio para nos dar liberdade. E a liberdade verdadeira é tudo que nós precisamos. Nós precisamos de ser livres. Mas a diferença entre o conceito de liberdade do mundo e o conceito de liberdade cristã é diametralmente oposto. Porque ele veio para nos dar liberdade, não para nós continuarmos pecando, mas para nós nos livrarmos do pecado. Isso foi para o que ele veio. Então veja, a liberdade é tudo realmente que nós precisamos. Mas nós precisamos, para ser libertados do jugo do pecado, nós precisamos de contar com o Senhor e ver o que ele fez em várias passagens da Bíblia. Uma das passagens da Bíblia que mostra a que ele veio foi que aqueles fariseus que estavam lá no templo e outros mais, eles um dia pegaram uma mulher adúltera e levaram à presença de Jesus Cristo para que Jesus Cristo a condenasse. Naquela época, a pena, a punição para o adultério era a pessoa ser apedrejada. Imagina que tristeza, né? Mas eles levaram aquela mulher a Jesus pensando que Jesus ia mandar que eles a apedrejassem. Mas não foi verdadeiramente o que aconteceu. Por quê? Porque Jesus perguntou a todos que estavam ali: escuta, quem pecou, quem não pecou, quem não pecou entre vocês? Quem é que não pecou entre vocês? Aí ficaram calados, porque eles tinham consciência de que havia um pecado. Aí Jesus Cristo disse assim: quem pecou, então que atire. Quem não pecou, que atire a primeira pedra. Imagina o que aconteceu. Quem não pecou, atire a primeira pedra, eles foram saindo de fininho. Nenhum deles ficou lá porque todos tinham pecado. Então, aí o Senhor virou para a mulher e disse assim: vá e o quê? E não peques mais. Ou seja, ele veio não foi para condenar nem aquela mulher e nem nenhuma das pessoas. Mas aquela mulher, quando viu aquilo que ele fez por ela, que representava o perdão, certamente ela teria se arrependido, né? Então, aí, quando ela chegou lá, ela saiu transformada, porque ele disse: vai, não peque mais. Ela era uma pessoa criticada, ela era uma pessoa condenada pela sociedade, mas o Senhor trouxe para ela uma liberdade que nenhum juiz poderia dar para ela aquela liberdade. Então, agora vejamos qual é a fórmula para sermos verdadeiramente livres. Aí nós vamos ler os 2 primeiros versículos dessa passagem de hoje. E aí eu até sugiro que a gente leia o 31 e o 32, que a gente leia juntos. E assim diz a palavra: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes o quê? Na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa linda, né? A fórmula é simples, é permanecer na palavra, né? Porque a palavra de Deus é que tem o poder de nos livrar. Mas aqueles mesmos judeus que haviam acabado de crer em Jesus Cristo pelas boas coisas que eles viram Jesus fazendo, pelo que Jesus tinha falado e que tinha agradado o coração deles, né? Tudo de maravilhoso que ele tinha dito antes, aqueles mesmos imediatamente refutaram o que disse Jesus, achando que por serem filhos de Abraão, imagina, achando que por serem filhos de Abraão, eles nunca foram nem seriam escravos de ninguém. Você vê que arrogância, né? Por serem filhos de Abraão. Imagina se Abraão tinha o poder de dar liberdade a alguém. Abraão era um homem de fé, aliás, a gente pregou sobre ele, não sei se foi no domingo passado ou no outro domingo, né? Mas ele não tinha, ele era um pecador como outro qualquer. Né? Aliás, não foi no estudo bíblico que a gente estava estudando aqui na carta aos Romanos essa semana, que a gente usou como ilustração a situação de Abraão. Ele era um homem de fé, mas
ele mentiu, ele pecou. Então, aqueles que haviam crido nele, por tudo de bom que ele tinha falado, eles rejeitaram, contestando o que ele disse, porque achavam que por serem filhos de Abraão, eles estavam, que eles não eram escravos, né? Aí como é que Jesus respondeu, né? Como é que Jesus, aliás, como é que, eu vou ler o 33 primeiro para depois ver como é que Jesus respondeu. 33 diz o seguinte: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, ou nunca fomos escravos de ninguém, como tu dizes. Sereis livres? O Senhor perguntava. Então, aí respondeu-lhe Jesus, no versículo 34. Em verdade, o quê? Eu vos digo que todo aquele que comete o quê? É servo do pecado, ou é escravo do pecado. Ora, aí Jesus continua dizendo: o servo não fica para sempre em casa. O filho, sim, fica para sempre. Eu adoro essa comparação que ele fala aqui, porque o servo, o escravo, né, pela tradição humana, ele, naquela época, ele não era nem permitido de sentar junto com o senhor dele para comer. Eles eram mantidos à parte, não podiam estar dentro da casa. Mas o filho, e aquele quer dizer, aquele que herdou de Jesus Cristo o status de ser filho e filha de Jesus, esse nunca é rejeitado ou colocado para fora da casa. Essa é uma coisa muito interessante para a gente ver, né? O Jesus Cristo aqui estava querendo mostrar a eles que o status de filho é um status diferente do status de um escravo. Aí vamos para o 36, que diz: se pois o filho vos libertar, tratando dele mesmo, Jesus Cristo, né, verdadeiramente serei livres. Ou seja, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o 37 diz o seguinte: bem sei que sois descendências de Abraão, contudo o quê? Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em quem? Não entra em vós. Você vê a diferença que existe entre aqueles que amam o Senhor, entre aqueles que aceitam o Senhor, aceitaram e que verdadeiramente creem no Senhor, e aquela atitude daqueles fariseus lá, né, que na verdade o que eles queriam era pegar Jesus sempre querer pegar Jesus numa contradição. Jesus nunca se contradisse, né? Então o que eles queriam mais era pegar Jesus numa falha qualquer para matá-lo. Então aí o versículo 38 diz assim: eu falo do que vi junto de quem? De meu Pai. E vós fazeis o quê? O que também vistes junto de vosso Pai. Ou seja, aquilo que eles viram da parte de Abraão, que era o pai deles, né? O pai deles na fé, não era nada parecido com aquilo que eles viram de Jesus Cristo. Muito bem. Isso aí é um evangelho profundo, é uma passagem profunda e muito interessante para a gente entender verdadeiramente qual é a fórmula da nossa liberdade. Então, aqueles judeus tinham acabado de crer em Jesus. Mas olha, somente crer em Jesus, tem uma porção de gente que crê em Jesus. Mas crer em Jesus e viver aquilo que ele nos ensina já vai uma diferença muito grande. Não é isso mesmo? Então agora a gente vai entrar fundo no assunto. Então a primeira pergunta que eu faço a todos nós é o seguinte: sobre qual tipo de liberdade que Jesus estava a se referir? Sobre qual tipo de liberdade? A liberdade das leis civis? A liberdade de fazer o que quer? Não, ele estava falando de quê? A liberdade do jugo do pecado. A liberdade do peso do pecado, né, que o pecador traz nas suas costas. Aquela ilustração que a gente usa lá no estudo aos Romanos, antes do homem chegar a Cristo, ele carrega nas costas um peso tão grande que ele caminha assim, todo arqueado. Agora vamos pensar, refletir juntos sobre esse assunto. Crer em Jesus Cristo é uma coisa,
Mas viver esta fé no dia a dia é outra coisa diferente, e a gente está vendo isso lá no Romanos, e toda vez que eu prego alguma passagem, eu sempre me refiro àquele slogan da igreja primitiva, muito bonito, que eles diziam o seguinte: nós vivemos o que cremos. Vivemos o que cremos. Uma coisa é a gente viver o que crê, outra coisa é a gente crer e não viver de acordo com o que a gente crê. E eu estava participando eu estava gravando um daqueles vídeos lá para os irmãos da África, onde depois eu recebi de uma pessoa lá, tem várias pessoas lá que têm assistido esse vídeo, mas recebi uma pergunta de uma pessoa que fica na capital de Moçambique, e ele me disse assim: pastor, eu não entendi muito bem o que o senhor quis dizer com viver a fé. Na concepção dele, a fé, ele toma como assentado que aquele que tem fé, ele vive a fé que ele professa, né? Pode ser que lá na África, diante da cultura e diante da situação diferente, pode ser até que seja assim. Mas aí eu mandei para ele um e-mail respondendo, explicando o que eu quero dizer por viver a fé que nós professamos. E aí no fim eu me lembrei daquela passagem de Tiago, que diz o seguinte: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Que obra que o Tiago estava falando? Estava falando da prática, de colocar em ação aquilo que a gente crê, né? Então, eu espero que já tenha ficado esclarecido aquilo. Eu não tive chance de falar com aquele senhor outra vez, mas ele não é das igrejas que estão trabalhando conosco, ele é de uma outra igreja lá na capital. Mas de toda maneira ele recebeu o vídeo e eu tenho a alegria de saber que ele fez alguma pergunta. Então aqueles judeus lá que ouviram Jesus, eles eram como que principiantes. Eles eram como que principiantes porque eles creram naquilo que Jesus pregou, mas eles ainda não estavam, aquilo ainda não tinha entrado no sangue, aquilo ainda não tinha entrado na alma, ainda não tinha entrado no coração. Eles eram como principiantes, né? E eles necessitavam de conhecer a verdade, e não somente saber da verdade superficialmente. Tem muita gente que sabe de Jesus Cristo superficialmente, sabe a que Jesus Cristo veio, etc. Mas uma coisa é saber ou ouvir falar do Senhor, e a outra coisa é viver em comunhão com o Senhor. Isso é o que faz a diferença na nossa vida. A gente aqui não tem principiantes, todos nós sabemos que quando a gente vive aquelas promessas do Senhor, aí realmente a vida da gente muda, né? Então, o que nós devemos fazer para alcançar a verdadeira liberdade? Né? Não a liberdade proclamada pelo mundo. Nós devemos de conhecer a verdade. Essa é a chave. Para nós podermos alcançar, nós precisamos de conhecer essa verdade, e a palavra de Deus é a verdade, como Jesus Cristo falou, né? Ela é que verdadeiramente nos liberta. Então, a primeira coisa que acontece no mundo hoje, eu não sei há 50, 80 anos atrás, porque eu sou da década de 80, mas o que acontece é que o que se passa, e eu já vi pessoas em igreja, não é pessoa que está fora de igreja não, eu já vi pessoas em igreja que não creem que a Bíblia é a palavra autoritativa de Deus, né? Se a gente não considerar a Bíblia como a autoridade da palavra de Deus, que é o guia da nossa vida, é na Bíblia que a gente encontra a solução, a resposta para todos os problemas. Problema de finanças, problema de casamento, problema até de sexo, problema de relacionamentos em geral. Enfim, a Bíblia é um guia para nós. Mas se a pessoa não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então para aquela pessoa não faz sentido ler a Bíblia. Para aquela pessoa não faz sentido estudar a Bíblia. E, desafortunadamente, tem cristãos por aí afora que eles vivem a vida superficial. Aliás, eu já falei de um livro sobre esse assunto, e eu depois vou explorar num estudo bíblico. É interessante o autor desse livro. Esse livro está em inglês, mas é muito interessante que ele fala
da vida superficial que o mundo hoje vive. A gente vive superficialmente, né? Não a gente que professa e vive a fé, mas muita gente vive no nível superficial, né? E quando a Bíblia, o estudo da Bíblia é que nos leva a gente a mergulhar naquilo que ela ensina a gente que deve fazer. Então, é isso que as almas de tantas pessoas precisam neste mundo de trevas. O mundo é de trevas e as coisas espirituais, uma vez mais eu digo, elas se discernem, como diz o apóstolo Paulo, pelo Espírito. As coisas espirituais, a pessoa pode ser um homem do maior QI do mundo. Se ele não tiver o Espírito Santo de Deus vivendo nele, né, ele não tem condição de discernir as coisas espirituais. Por isso é que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem condições de viver a profundidade do Evangelho e aí acaba vivendo a vida superficial. Então, esse conhecimento da verdade, ele vem como? Mediante o relacionamento com a verdade. Isso é o que faz a grande diferença entre religião e relacionamento. Tem muita gente que é religiosa, né? Mas tem muitas outras pessoas que vivem a comunhão com Deus, que é o que realmente importa, né? Então vamos ver uma outra coisa. Falando de liberdade, muitos dos governantes desse mundo falam de liberdade, né? Até a ONU defende a liberdade das pessoas, defende os direitos humanos, etc. Se você for fazer uma pesquisa, é capaz de encontrar milhares e milhares de organizações e instituições que estão buscando ensinar e buscando facilitar a liberdade das pessoas. Mas essa não era a liberdade de que Jesus Cristo estava falando, né? Não importa, o que se vê é o seguinte, é que a melhor versão da liberdade para estes governantes do mundo não é a liberdade quanto ao pecado, não é livrar-se do pecado. A melhor versão na concepção do mundo, né, é que a liberdade é de que o cidadão, né, ele deve contar com a liberdade da garantia das liberdades civis. A garantia das liberdades civis, se você for ver as constituições dos países, todas elas falam muito bonito de garantir a liberdade civil dos cidadãos, né? É suposto, um dos princípios do direito constitucional é que todos são iguais perante a lei. Aí, quando a gente cai na real, não na superfície, aí eu pergunto a vocês, isso aí existe na prática, que todos são iguais perante a lei? Principalmente e infelizmente no nosso país lá, no Brasil, tudo que se vê é que o pobre, o desfavorecido, aquele que não tem lá que ele não tem nenhum pedigree, segundo a teoria do mundo, aquelas pessoas, elas são não só separadas como a classe dos que não tem direito a abrir a boca, enquanto que os políticos, e eu estou falando isso em português claro, porque eu vou pedir aos meus amigos lá no Brasil que divulguem essa mensagem, porque isso é um recado para os políticos, né? Eu sou um pregador do Evangelho, né? Eu não sou suposto de ficar aqui todo dia pregando sobre política, mas é importante que aqueles que pregam o Evangelho, eles confrontem os políticos, porque os políticos são aqueles que garantem o privilégio deles e garantem as liberdades deles através de quê? Através do dinheiro, através da corrupção. Isso é muito triste, mas é a realidade. E se a igreja não abrir a boca para confrontar esses que põem o pobre, que põem o desfavorecido para baixo, a igreja não está exercendo o seu papel, porque Jesus Cristo veio para libertar as pessoas e levar. Tanto é o seguinte, veja naqueles confrontos que Jesus Cristo fez. Ele confrontou os fariseus, ele confrontou até o poder instituído, né? Estava lá, o Império Romano queria mais era acabar com ele. Por quê? Porque ele era uma ameaça. Jesus era uma ameaça aos poderes do Império. E isso não mudou.
Ao longo dos séculos, isso continuou piorando, piorando, piorando. Em alguns lugares você ainda vê algum respeito à dignidade humana, mas em outros lugares você não vê. Então, eu estou sendo muito claro porque é preciso que a igreja confronte o que está errado nesse mundo. A igreja não é chamada a ficar calada, né? Então, isso é uma das coisas que eu queria perguntar para nós. Será que realmente essa liberdade existe para todos? Né? Eu não creio. Nenhum de nós é suficientemente ingênuo para pensar que a liberdade existe para todos, né? Agora, por quê? Por que a liberdade escrita na lei não prevalece para todos? Imagina por quê? Por que a liberdade instituída na lei não prevalece para todos? Pelo seguinte, porque o pecado da ganância, o pecado do orgulho, o pecado da mentira, o pecado da enganação, que infelizmente a gente está vivendo num mundo de enganações, o pecado da corrupção, eles impedem o exercício da liberdade por todos, principalmente os menos favorecidos. É sempre a mesma história desde o princípio. O que arrasou com a espécie humana logo no princípio foi o quê? Será que eles obedeceram o que Jesus, aqueles primeiros lá, será que eles obedeceram o que Deus estava falando? O que eles fizeram? Desobedeceram. E o pecado da desobediência é um negócio tão sério, pecado da desobediência em qualquer dimensão, né? O pecado da desobediência é um negócio tão sério que leva a humanidade à situação que está hoje. Aquela desobediênciazinha que foi praticada lá por aquele menino e pela Eva, pelo Adãozinho lá e pela Eva, contaminou a raça humana. Contaminou a raça humana. Isso aí é evidente, não precisa da gente buscar um teórico, um doutor para entender desse tipo de coisa. Então, é sempre o mesmo filme. É o pecado que arrasa com o ser humano, né? Então, quando se fala de liberdade, era preciso que a gente falasse e que a gente continue proclamando a verdade e a liberdade que Cristo veio proporcionar, porque nenhum político, nenhum rei do mundo, nenhum governante, basta a gente ver a história, foi capaz de proporcionar aos menos favorecidos aquelas liberdades básicas. Mas Jesus, ele nos oferece uma liberdade que supera qualquer liberdade que alguma nação possa oferecer ao ser humano. A liberdade de vergonha, o que ele nos oferece? A liberdade de vergonha. O pecado nos leva a ficar o quê? Envergonhado, né? Quando a gente tem a consciência que praticou o pecado, a primeira coisa que vem para nós, sobre nós, é a vergonha, né? Por isso é que a gente não tem facilidade de confessar os nossos pecados. Eu não generalizo, mas às vezes o pecado leva a tal vergonha à pessoa, que a pessoa mantém o seu pecado em silêncio, né? Então Jesus veio para libertar a gente dessa vergonha do pecado, né? Ele veio para libertar a gente do medo. Quantas vezes a gente tem medo de falar alguma coisa referente à verdade? O medo de ser criticado, o medo de ser punido. Então Jesus veio trazer a liberdade que afasta o medo da nossa vida. E então ele veio também trazer a liberdade, a gente ficar livre da nossa culpa. Eu não sei se quando eu preguei sobre esse assunto, quando eu usei quando eu usei essa ilustração, se todos que estão aqui hoje, vocês estavam naquele dia. Mas não tem problema de repetir quando a coisa é para dar um testemunho. Eu carregava sobre os meus ombros um pecado terrível. Eu já tinha me arrependido, eu já tinha confessado, eu já tinha chegado a Jesus e já tinha pedido a Ele que Ele me perdoasse. Mas eu mesmo não me perdoava daquilo que eu tinha feito errado no passado. Então um dia o Senhor levantou uma pessoa, eu estava na Califórnia, fiz uma viagem para Nova York e aquela viagem supostamente era para motivo de negócio, mas no final das contas o Senhor levantou a irmã de um amigo meu que morava na Califórnia para dar para mim o recado. Quando eu cheguei lá, ele falou, vai lá conhecer a minha irmã, que ela quer te conhecer, não sei o que. Aí conversando, etc. Ela não sabia nada da minha vida, estava me vendo pela primeira vez, e ela ministrou para mim,
né? Em cima daquela passagem do profeta Isaías, dizendo, olha, se o Senhor já perdoou o seu pecado, ele se esquece. O perdão gera um esquecimento. Ele já lançou no fundo do mar, é isso que está escrito. Se ele lançou no fundo do mar e se esqueceu do meu pecado, por que eu vou carregar sobre os meus ombros aquela culpa? Né? Então, o Senhor é tão maravilhoso que me levou lá para encontrar com uma pessoa que era uma mulher de fé, né? E que ministrou para mim. A partir daquele dia, eu não senti mais aquele peso das coisas erradas que eu tinha feito, de coisas específicas que eu tinha feito no passado. Então foi para isso que Jesus veio. Ele veio inclusive para nos libertar da amargura. Quando a gente se sentia amargurado, não importa a razão, a gente chega para o Senhor na nossa oração e diz, Senhor, o Senhor disse que se eu me arrepender, o Senhor me perdoa, e também diz que o Senhor lança o nosso pecado no fundo do mar e não mais se lembra. Senhor, me ajuda a eu apagar do meu passado as coisas que me amarguram. Porque o Senhor quer que a gente tenha vida, e vida em abundância. Vida em abundância não é viver com amargura no coração. A amargura só leva a gente a entrar mais no buraco. Então, o remédio é esse, é orar e chegar para o Senhor e ter uma conversa franca com ele. Senhor, eu não me perdoo, eu vivo amargurado, aquilo que eu fiz, ou aquela coisa que eu continuo fazendo. Senhor, me ajuda, me liberta. Foi por isso que ele veio. Portanto, ele nos liberta das consequências eternas da nossa escolha egoísta de pecar. Pecar é uma escolha egoísta. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, porque isso satisfaz a minha carne. E na verdade, eu não quero fazer aquilo, porque aquilo ofende o Senhor. Eu quero estar com o meu coração limpo. E é isso aqui, é uma luta que a gente tem todo dia. Isso não é privilégio de um ou de outro. A gente precisa de ser libertado das consequências eternas da nossa escolha por pecar. Qual é a consequência eterna do pecado? Qual o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, a justiça de Deus, ela prevalece. E quem é que nos justificou? Estamos estudando na carta aos Romanos, um estudo muito lindo, que a gente continua fazendo. Né? Quem é que nos justifica? É algum juiz terrestre? É a minha mãe, que me amava muito, que me justifica perante a Deus? É o meu pai? Não. O único que tem o poder de justificar a gente, quem é? É o Senhor Jesus. Para isso ele pagou o preço do pecado. Ele foi lá e se ofereceu em sacrifício para que nós fôssemos libertos. Então o apóstolo Paulo também diz uma outra coisa muito interessante. Tu já és livre. Tu já és livre. Por que tu queres voltar a ser escravo? Eu não quero voltar a ser escravo. Eu quero ser verdadeiramente livre, porque ele veio no propósito de nos libertar dessa consequência danosa e eterna que é o pecado. Então Jesus é o único que nos oferece essa liberdade em relação a todas essas coisas que nós falamos quando nós nos arrependemos, né? Mas algumas vezes nós permanecemos acorrentados em lugar de andar em liberdade. Então nós temos que ter a confiança na liberdade que nos foi dada por intermédio do sangue de Jesus Cristo. É usual um cristão dizer assim, eu sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Cada vez que a gente pronuncia essa palavra, essa frase, ela tem efeito no mundo espiritual. Qualquer perturbação no mundo espiritual sobre a gente. Está lá dito que o inimigo ele é que nem um leão que está rosnando, né, ali para devorar. Mas ele não tem direito sobre nós, ele não tem nenhum direito sobre nós, porque Jesus já nos libertou. Ele não nos vai libertar, ele já fez tudo, e é pelo poder do sangue dele. Quando você se sentia oprimido, quando você se sentia amargurado, quando você se sentia com aquele negócio de culpa, eu sou lavada pelo sangue de Jesus. E não fale isso silenciosamente, fale alto, porque vai produzir efeitos no mundo espiritual. Essa é uma das experiências que a gente pode ter, né? Então nós não queremos continuar a ser escravos e acorrentados por tudo que acontece de tentações, etc, etc. Então nós precisamos de saber quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Essa é quase uma das últimas perguntas. Quem é que nós somos em Cristo? Em Cristo nós somos criaturas de Deus ou somos algo mais?
Hã? Somos filhos de Deus. Criaturas de Deus, todos os seres humanos são. Agora, filhos e filhas de Deus são aqueles que têm Jesus. Então, o que está escrito na Bíblia? Nós somos herdeiros. A herança que Jesus Cristo deixou para nós é a herança de tudo aquilo que Ele deixou, acabou de mal sobre nós, para nos deixar uma herança de liberdade. Quando você fala de herança, né, no nível do ser humano, as pessoas buscam por herança de ordem material, né? Ah, o que o meu pai tem? Ah, meu pai tinha isso, minha mãe tinha... Ah, quantas vezes tem até briga dentro da família para levar o que um interessa, o que interessa ao outro. Não é dessa liberdade ou dessa herança que nós estamos falando. Nós queremos usufruir da herança de quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos e filhas, nós não somos só criaturas. Somente em Cristo é que nós somos realmente filhos e com os direitos de filho e filha no que diz respeito à nossa vida espiritual, né? Então nós precisamos saber quem nós somos, né, em Cristo. E aí nós vamos deixar para trás aquele velho homem. Não é o que o apóstolo Paulo fala? Que quando nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Novas criaturas. É o rebirth, que eles chamam em inglês, é o renascimento. Ficar para trás o velho homem. Eu não quero, o Senhor é santo e eu quero me relacionar com Ele, reconhecendo que Ele é santo. Eu estou pregando agora para mim mesmo, eu não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para mim mesmo, porque essa verdade, ela tem que ser efetiva na minha vida. Se eu quiser continuar pecando, eu não vou estar agradando ao Senhor. Portanto, o meu pedido ao Senhor agora, na presença do Espírito Santo, é que Ele me livre de toda a carga que eu continue carregando, ou que eu continue aceitando de coisas que não agradam ao Senhor. Não é isso mesmo? Então o Evangelho de hoje traz palavras do próprio Jesus Cristo, né? Ele quer o quê? Que nós conheçamos a verdade, né? E Ele disse também o seguinte, o que Ele disse lá naquelas pregações dele? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É simples. O Senhor, as coisas do Senhor são tão simples. A gente é que faz as coisas de Deus complicadas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Enquanto que muita gente, que nós temos o dever de levar essa boa nova para essas pessoas, muita gente pensa, né, que não tem esse ditado que dizem todo caminho nos leva a Deus? Não tem isso? Eu não sei se aqui tem muito isso, mas no Brasil você ouve isso toda hora. Ah, todos os caminhos. Não tem todos os caminhos, não. O único caminho é o Senhor Jesus. E é por isso que a gente tem que entrar por esse caminho estreito, mas que é o que nos dá a verdade e a vida. Porque Ele é também a verdade. A palavra dele não poderia ser mentira, porque Ele é a verdade. Se Ele é a verdade, como é que Ele traria para nós mensagens de mentira ou de enganação? Nós precisamos dessa estabilidade. O ser humano precisa de se sentir seguro, né? As crianças, por que as crianças que são filhos de pessoas, de pais e mães separados ou divorciados, por que essas crianças às vezes se sentem inseguras? Porque o Senhor criou a família com um propósito. O pai e a mãe são aqueles que são responsáveis por ensinar as crianças no caminho do Senhor, né? Mas isso é o que traz o quê? A estabilidade. O ser humano, nós não nos sentimos bem quando a gente está inseguro. E o único que traz essa segurança para nós é o Senhor. É isso mesmo? Então, finalmente, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês, e também para mim, essa pergunta também é para mim. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, meu Deus do céu, essa mensagem é um tiro em cima de mim mesmo, porque eu tenho que ser o primeiro a crer e a viver nisso, né? Então, a pergunta é a seguinte: quais são as mentiras ou os enganos, né, nome que a gente queira dar, que ainda nos mantém prisioneiros do passado? Essa pergunta é uma pergunta-chave. Reflete durante a semana na sua vida, conversa com o Senhor, ore,
para refletir, Senhor, o que ainda está me atando? O que do meu velho homem, da minha velha criatura, ainda está me atando ao pecado? Senhor, me liberta, porque essa mensagem aqui, ela vem com o propósito de ser útil e aplicável na nossa vida hoje. Então essa é a reflexão para a nossa semana, né? O que ainda nos mantém prisioneiros do passado e, portanto, do pecado? De quais verdades nós precisamos de tomar posse? Quais são as verdades de Deus que a gente ouve nas pregações, que a gente aprende quando a gente lê a Bíblia, que a gente aprende quando a gente vem aqui no estudo bíblico? Quais são essas verdades que a gente precisa de tomar posse, que a gente ainda não tomou posse delas? Isso é uma reflexão de ordem prática na nossa vida. Então, vamos pedir ao Senhor que Ele nos guie na verdade, que é a palavra de Deus, e a Jesus Cristo, que vai totalmente, durante esse processo de santificação, nos tirar dessa situação que todos nós vivemos, né? Então hoje, eu diria, vamos falar com Deus assim: Deus Pai, eu quero andar na plenitude. Eu vi essa oração de uma pessoa muito inspirada pelo Senhor, por isso é que eu tirei e coloquei aqui. Um servo muito inspirado do Senhor, ele escreveu essa oração, né? Deus Pai, eu quero andar na plenitude da liberdade que Tu tens para oferecer. Eu quero levar outros a encontrarem a mesma liberdade com que Tu me perdoaste. Ajuda-me, Senhor, a identificar as mentiras e os enganos que estão me mantendo cativo, e guia-me às verdades na Tua palavra, que irão me libertar definitivamente. Então vamos orar. Senhor, essa palavra é profunda, Senhor. Essa palavra nos diz respeito, não diz respeito a outros, diz respeito a todos nós. Essa palavra, ela perfura o nosso coração e ela vai no profundo da nossa alma e nos levanta com coragem e com a certeza de que o que nós queremos é viver guiados pela verdade da Sua palavra e não pelos enganos deste mundo. Senhor, protege-nos, que o Seu Santo Espírito manifeste poderosamente a Sua verdade na nossa mente, que tudo aquilo que a gente está enganado, seja pela maneira que a gente foi criado, ou seja pelo que for, Senhor, que o Senhor tire e nos limpe, para que a gente a cada dia possa ser mais como Tu e não como Teu Filho Jesus, e não a gente continuar sendo escravo. Nós não queremos ser escravos, Senhor, nós queremos ser livres. E Te adoramos e Te glorificamos por essa palavra e Te pedimos, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo, Senhor, aqui, Moçambique, onde quer que seja, no Brasil. E, Senhor, eu Te peço também, especificamente ao Brasil, que essa mensagem também é dirigida. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor livre, pelo poder da Sua palavra, pela promessa que o Senhor fez, que o Senhor livre o povo brasileiro de tudo que lá está acontecendo, dessa maldição que é a corrupção, que é a mentira, que é a enganação. Senhor, nós Te pedimos isso, confiando que o Senhor o fará, porque a Sua palavra diz que bendita a nação que conhece o Senhor. E por isso, Senhor, nós queremos ser parte da igreja universal, não a igreja universal lá como título de uma igreja, mas da igreja espalhada, da Sua igreja espalhada por todo o mundo. Senhor, que a Sua igreja, que o Seu povo tenha a coragem e tenha o poder em Teu nome, não em nosso nome, mas o poder em Teu nome de ministrar essa verdade para as outras pessoas que se achem aflitas. Nós assim oramos, agradecidos de coração, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus pode responder? Amém. Amém, Senhor. Sim. Agora vamos exercer um dos grandes